Você sabe onde Deus está convidando você a crescer neste tempo de sua vida? Vamos conversar em nosso Café com Palavra sobre mudanças que permanecem em nossa vida. Caminhe comigo. É interessante que nós temos muitas iniciativas de mudança, especialmente em final de ano. Em final de ano nós nos propomos a uma lista grande de coisas diferentes que queremos fazer no próximo ano. E nessa perspectiva nós temos uma proposição, nós queremos, mas alguma coisa acontece nesse meio tempo entre janeiro, fevereiro, março, talvez até abril consigamos ainda, ou são mudanças que nós dizemos, não, mas o Brasil começa depois de fevereiro, e aí que não vou me comprometer com elas, e chega março, temos alguma iniciativa e abril tudo morre. Então, nós brincamos que somos bons de iniciativas e péssimos em acabativas. Se queremos de fato ter mudanças que permanecem em nossa vida, nós precisamos nos atentar para alguns passos que podem nos ajudar tremendamente a chegar ao final do ano e celebrar mudanças que vieram para ficar. Deus quer nos levar a um processo de crescimento. Processo de crescimento, maturidade, ele pressupõe mudanças de comportamento. Mudanças de comportamento que permanecem, trazendo uma transformação de dentro para fora. Minha mudança de comportamento precisa ser resultado de uma transformação interior. Não é um ato mecânico de eu mudar algo em minha vida, mas é uma realidade interior que se expressa em meu exterior. Essas são mudanças que permanecem. Então, o processo precisa começar em meu interior se eu quero mudar. Quero convidar você a pensar quais são áreas que você cresceu em 2020. Mudanças que vieram para ficar em sua vida. Mudanças que contribuíram com seu processo de crescimento de forma significativa, levando você a uma maturidade no relacionamento com Deus, no relacionamento com você, no relacionamento com sua família, no relacionamento com os líderes, no relacionamento com amigos, com o ministério onde você serve, no seu trabalho, com seus vizinhos. Você consegue perceber hoje que hoje sua vida expressa mais os valores do reino de Deus do que no início do ano? Esses são sinais de crescimento. E esses sinais de crescimento precisam ser perceptíveis. Paulo escreve em suas cartas várias vezes às comunidades, ele diz, eu dou graças a Deus por... E aí ele elenca. Ele tem ali uma descrição do que ele percebe que aquela igreja, aquelas pessoas estão crescendo, o que ele percebe na vida delas. Sinais perceptíveis de crescimento. Então, olhando num processo intencional de crescimento, eu quero compartilhar com vocês o que vocês já podem ter acesso em nossas redes sociais, 5 passos de mudanças que permanecem. Que quem tem a Bíblia de Estudo Discipulado da Sociedade Bíblica do Brasil, com os comentários de David Cornfield, pode achar em 1 Reis 3, versículos 3 a 15, esses 5 passos explicados também. O texto que temos aqui é o texto de Salomão, onde Deus fala com ele em sonhos. E nesta conversa, Deus faz uma pergunta para ele estratégica. Deus pergunta, peça o que você quer que eu lhe dê. O que você quer, Salomão, que eu lhe dê? Se Deus perguntasse hoje para você, o que você quer que eu venha lhe dar neste próximo ano? O que você pediria a Deus? E o primeiro passo para mudanças que permanecem é identificar uma área na qual você realmente quer mudar.
Sem isso, você logo vai esquecer o seu desejo de mudança, ou vai mudar uma coisa de uma vez, outra de outra, mas não necessariamente consolidar essas mudanças, não vai avançar de fato em nenhuma, com 10 coisas grandes por fazer e não conseguindo estabelecer nenhuma. E isso frustra e é capaz você de desistir e dizer, não sou capaz de mudar. Então, identifique áreas específicas. Sugestões. Identifique uma área ministerial em sua vida que você quer crescer no próximo ano. Eu quero crescer na habilidade de organizar melhor materiais de capacitação, pensando em não só oferecer informação para as pessoas em nossa plataforma EAD, mas como transformar isso em capacitação. Capacitação é quando você assiste, mas você tem uma mudança de comportamento. E a maneira como apresentamos isso para você leva você a interagir com a informação, gerando uma mudança de comportamento em sua vida perceptível. Mas como vou saber e ter esse feedback seu da sua mudança de comportamento quando você assiste uma videoaula? Quero crescer em servir melhor aos pastores, pastoras e líderes nesta área de capacitação. É uma área ministerial que eu desejo crescer. Área ministerial de liderar melhor minha equipe. São áreas que eu quero crescer e eu estou agora querendo chegar no final do próximo ano dizendo eu cresci nessa área. Esses são os resultados. É preciso pensar uma área ou duas da vida pessoal. Em minha vida pessoal identifiquei uma área, eu quero celebrar mais os relacionamentos. Eu quero estar mais com pessoas, jogando conversa fora, não só ministerialmente trabalhando ou conversando. Eu quero estar mais com minha família, eu quero estar mais celebrando, vivendo, desfrutando, jogando conversa fora, coisa leve. Oswald Chambers tem uma expressão no seu devocionário que ele diz, nem tudo é mar profundo, temos também areia da praia. Jesus também se fez bebê. Também podemos ter horas em que somos simplesmente com liberdade, leveza e relacionamentos e uma atividade de simplesmente estar juntos, sem um compromisso de algo estruturado e pensar e crescer, estar simplesmente diante das pessoas. Quero crescer nisso. Quem me conhece sabe como eu sou focada em tarefas e gosto de pessoas e de tarefas, mas quero ver crescimento e essa proatividade. Eu quero crescer na minha vida pessoal nessa área. Tenho crescido na maneira como resolvo conflitos esse ano. Quero continuar crescendo nessa minha área relacional, pessoal, no ano de 2021. Tenho muito para crescer nessa área ainda. Então, é possível que você identifique dessas áreas uma área que você já está crescendo, que seja já um ponto forte seu, mas que você quer crescer mais ainda. Entendo que tem alguma habilidade de comunicar e capacitar pessoas, mas quero crescer mais ainda. Não é um ponto fraco meu, capacitação. Ele até se torna um ponto de alguma forma forte e eu quero crescer mais. Mas eu tenho pontos fracos, que como sou muito voltada para as pessoas, muitas vezes, em muitas atividades eu tenho dificuldade com foco. Então, ministerialmente, um ponto fraco meu é este foco ministerial em liderar minha equipe. Preciso crescer nisso, isso é um ponto fraco. Então, procure identificar pontos fracos e pontos que já são fortes, áreas que você já é forte e que você quer continuar crescendo. Procure identificar uma área em sua vida que você está muitos anos batalhando para vencer e que talvez está ali. Muitos anos eu estou batalhando para vencer a área de conflitos nos relacionamentos e resolver os conflitos de forma mais saudável. Eu estou em processo de crescimento nessa área. Então é uma área de anos que eu já estou nesse ano caminhando e vou continuar caminhando no que vem. Qual é uma área em sua vida que faz anos que você está, entre aspas, empurrando com a barriga? Talvez até o teu próprio devocional com Deus. Talvez o teu compromisso com alguma disciplina espiritual. Talvez a forma como você se relaciona. Talvez a forma como você administra o seu tempo, o ativismo. Escolha uma área significativa.
Tenha clareza, é isso que eu quero. Então, quando Deus te perguntar, peço o que você quer que eu lhe dê. Então, você pode dizer, Deus, eu quero crescimento nessa área de resolver conflitos. Deus, eu quero crescer na área de capacitar pessoas com mais qualidade. Tenha clareza do que você quer. Segundo passo para mudanças que permanecem, desenvolva uma convicção divina. Medite na palavra, ouvindo Deus em oração. Identifique passagens chaves que digam e tragam convicção dentro de você por que você precisa mudar. Uma realidade interior. E esta convicção divina, primeiro Deus gera em nós um descontentamento santo, identificando aquela área que eu quero mudar. A convicção bíblica vem de Deus e elas são o compromisso, o alicerce para a nossa mudança. Depois desse descontentamento santo, eu quero mudar nisso, procure pedir a Deus uma palavra que fundamente esta mudança. E que quando você sempre de novo está com alguma dificuldade de prosseguir, você volta para essa palavra e deixa o Espírito testificar em seu espírito essa palavra bíblica. É possível que você tenha Hebreus 12, onde vai dizer que Deus quer que você se desembarace de todo o peso e pecado para correr a corrida que lhe foi proposta. E que aquilo que você quer crescer uma área não é pecado, mas é um embaraço. E Deus te dê essa palavra bíblica como uma palavra de convicção divina para se desembaraçar dessa área, para correr plenamente, ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, como diz Paulo para Timóteo. Procure uma palavra bíblica, procure ouvir Deus, silenciar e deixar Deus gerar essa convicção divina de mudança, porque esse processo é Deus quem faz em sua vida. Essa transformação, esse crescimento, Deus quer trazer. Ele é quem está comprometido com você, em fazer você crescer. Você precisa se colocar numa posição como um vaso que se deixa encher dessa água, e essa água vai lavando a sua vida e vai tirando as impurezas, vai trazendo crescimento. É nesse lugar que Deus quer. Então Deus quer ver você crescendo. Ele quer trazer esse crescimento. Você precisa se alinhar com pessoas que plantam e regam em sua vida. Nós já vamos ver. Para esse crescimento ver. É a perspectiva de Filipenses 1:6, quando Paulo diz que aquele que começou a boa obra em você e em mim vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O contexto desse versículo é que antes e depois Paulo fala do quanto Paulo está comprometido com eles, e eles estão comprometidos com Paulo em viver um processo de crescimento. Há pessoas que plantam e regam na vida daquelas pessoas da igreja de Filipe. Por isso Deus pode começar e completar a obra na vida deles. Precisamos dessas pessoas em nossa vida. Então, uma vez que eu já tenho uma palavra bíblica, eu tenho uma convicção divina, tenho uma área que eu identifico que eu quero crescer, primeiro passo. Segundo, tenho uma convicção divina de mudança, bíblica, uma palavra bíblica, onde Deus me inquieta e fundamenta essa mudança. Terceiro passo é discernir impedimentos sérios, internos ou externos, para essa mudança. Tem boas razões porque eu não mudei ainda nessa área. O que aqui dentro me impede? A minha dificuldade, o orgulho de pedir perdão, de dizer eu errei, nem tanto de pedir perdão, mas reconhecer que eu errei, é uma dificuldade, um obstáculo interno para mim na resolução de conflitos. Eu preciso ter consciência dele. A minha dificuldade em focar é uma dificuldade interna, um impedimento interno meu de não ter um nível de concentração alto para preparar, sentar, e preciso desenvolver isso. Tenho crescido nisso e preciso desenvolver mais. Para a área de capacitação preciso. Isso é um impedimento interno. Impedimentos externos. Tenho uma agenda com muitas demandas, impedimento externo de eu ter tempo de qualidade de preparar capacitações. Impedimentos externos nos relacionamentos. A minha falta de tempo de qualidade e o meu descuido pelas muitas atividades, eu vou ferindo pessoas na minha maneira de descuido, em vez de perguntar como estão, já dizer o que precisam fazer. Não me conecto primeiro com elas, já dou uma tarefa para elas.
Então eu tenho impedimentos externos, inclusive, que geram conflitos e me impedem de me conectar com pessoas. Eu preciso discernir esses impedimentos, porque eles podem boicotar todo o processo de crescimento. Uma vez que eu discernir, fiz essa lista séria de impedimentos internos e externos. O próximo passo, o quarto passo, é ter um encontro divino. Pessoas que ministram em oração em minha vida e que profundamente vão ministrando. E esse falar de Deus no ministrar em oração é aquela palavra viva e eficaz que penetra profundamente e vai discernindo pensamentos e sentimentos do coração. Então eu posso viver por meio deste ministrar em oração uma convicção divina profunda e ao mesmo tempo Deus trabalhando além do que eu estou vendo, já trabalhando dentro de mim. As mudanças têm que começar de dentro para fora, não só mudando comportamentos fora, mas gerando uma realidade interior em minha vida. Preciso de pessoas que ministram em oração em minha vida e eu experimento o sobrenatural de Deus em minha vida, naquela área que eu quero mudar. E então depois, o quinto passo, ter um plano e um companheiro. Se eu não tenho um plano claro de seguimento e pessoas para quem prestar conta, isso se torna apenas uma fantasia. Preciso ter 3, 4, 5 passos práticos que eu vou fazer, observáveis, mensuráveis, para eu poder observar se de fato eu estou mudando. Se eu não tenho atitudes práticas que eu me dedico a querer fazer para mudar naquela área, também vou ter dificuldade do que prestar conta. Vou trazer um exemplo. Elaine, você está crescendo na sua habilidade em capacitar pessoas? Uau! Estou crescendo ou não estou crescendo? O que eu fiz para dizer até aqui, para prestar conta até aqui para o meu grupo de discipulado? Eu fiz aquela capacitação, Princípios de Educação de Adultos. Eu li aquele livro sobre educação de adultos. Sim, eu já estou tendo mais clareza. Sim, eu já fiz o ajuste naquele módulo do que precisava de tarefa complementar. Então, são diferentes coisas que eu vou prestando conta. Por quê? Porque anteriormente eu fiz uma lista de várias coisas práticas, bem práticas, que eu vou prestando conta, dizendo até o final do primeiro trimestre eu quero ter feito essas capacitações. Eu quero buscar subsídios sobre capacitar pessoas. Ou até o final do primeiro trimestre eu quero concluir minha lista de pessoas com quem eu tenho que conversar. Essas atitudes práticas, essas ações me facilitam na prestação de contas. Então, eu repito o que eu disse antes. Eu preciso de pessoas que plantam e regam em minha vida. Se eu não tenho pessoas para prestar contas e se perde, e se meu grupo de discipulado lá em março não me pede como estão essas áreas de crescimento, lá em abril não me pede como estão essas áreas de crescimento, eu vou tendo a cada encontro de grupo de discipulado novas áreas de crescimento que eu vou trazendo por causa dos estudos e eu vou perdendo essas macro áreas que eu quero crescer. Então eu preciso a cada mês prestar conta delas, o que eu estou fazendo, porque se ninguém me perguntar, eu também vou empurrando com a barriga. Então essa é a perspectiva de crescimento que nós precisamos ter. Os segundos passos, os 5 passos, vou repetir e você pode acompanhar em nossas redes sociais esses 5 passos, compartilhar com seus amigos, suas amigas, pessoas que também desejam seriamente crescer, contribuindo com elas. Compartilhe em suas redes. Identificar uma área na qual quer crescer. Segundo passo, gerar uma convicção divina. Terceiro passo, discernir impedimentos sérios internos e externos que possam boicotar o meu crescimento. Quarto passo, ter um encontro divino de pessoas que ministram em oração, ouvem Deus em meu favor e ministram em minha vida. Eu experimente Deus naquela área, o poder de Deus naquela área que eu quero mudar. Então se torna uma realidade interior para se expressar como realidade exterior em minha vida, essa mudança. E o quinto passo, ter um plano de ação, ações práticas e companheiros para prestar conta. Então esse é o nosso convite para você. Compartilhe nas redes sociais esses 5 passos e ajude pessoas a crescer, mas comece por você. Identifique áreas, tenha um grupo de discipulado para quem você preste conta, pessoas com quem você caminhe. Então, uma grande alegria estar com você e que esse ano tem sido um ano de grandes desafios, mas Deus tem muito crescimento. Esse é o Kairos de Deus para nós, não é mesmo? Então, vamos continuar crescendo. Uma grande alegria estar com vocês, um grande abraço.